Esse é o segundo vídeo de uma série que eu tô gravando para poder explicar para vocês como que eu faço a organização do meu tempo. Isso é um processo pessoal meu que eu acabei desenvolvendo ao longo de muitos anos de tentativas, erros. Já li muito a respeito, estudei muito a respeito e cheguei num ponto que funciona bem para mim. Eu já fiz alguns treinamentos de gestão de tempo no passado, que as pessoas pediam e tal, mas já tá muito diferente do que era. E eu resolvi agora gravar, depois de alguns anos, como é a forma que eu faço hoje. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é importante que eu falo um pouco sobre o essencialismo. É um livro que eu gosto muito e que eu uso ele como se fosse uma coluna cervical de tudo que eu vou trazer nos próximos vídeos. Aqui eu vou falar um pouco sobre a mentalidade que eu emprego na minha organização e de algumas metodologias que eu passei ao longo da minha vida e que eu me baseio para poder fazer as escolhas que eu faço. A primeira aqui é sobre você dividir as energias que você tem na sua vida em 5, basicamente, que a gente chama de energias pessoais. A primeira energia é a energia física, é o nosso corpo, basicamente, os nossos 5 sentidos, visão, audição, tato. E aqui é importante frisar que você tem que cuidar do seu corpo como você cuida da sua mente, como você cuida de outras coisas. O corpo é como se fosse a nossa Ferrari, né? Se você tivesse uma Ferrari na garagem, você provavelmente não ia colocar gasolina adulterada nela, num posto que você não tem conhecimento da procedência, né? Então o corpo é a mesma coisa. Como é que você trabalha a sua energia física aqui? Você vai fazer atividade física, seja qualquer que seja, musculação, tênis, futebol, o que você preferir. Eu acho que o mais importante aqui é você escolher uma coisa que você se adapta e não que existe um melhor esporte ou não. Você se alimentar bem, isso é tão importante quanto fazer atividade física. E não quer dizer que você não possa nunca mais comer um hambúrguer na sua vida. Ontem mesmo eu comi na maior felicidade, com onion rings, um monte de coisa. Mas são escolhas que eu faço pontualmente. Agora, se você tem uma rotina de todo dia estar comendo errado, aí que está o problema, né? E principalmente você dormir. Dormir bem. Porque isso é a base que fundamenta todo o resto. A segunda energia é a energia mental, que é basicamente as coisas que a gente aprende, os nossos pensamentos. Então, se o corpo é o nosso hardware, a mente é o software que processa as coisas que a gente faz. E como que você trabalha isso? Você vai ler, vai escrever alguma coisa. Muita gente não deve ter anos que não pega num papel para escrever alguma coisa, né? Trabalhar é um exercício mental, geralmente. Assistir um filme, fazer um curso, aprender ou ensinar alguma coisa. Então é a forma como a gente trabalha essa energia mental. A terceira é a energia emocional. Então é uma necessidade básica que o ser humano tem de se relacionar com seus semelhantes. A energia emocional são tanto sentimentos quanto emoções. Então isso envolve você namorar, você ajudar pessoas, fazer amigos. Então, é importante você trabalhar esse tipo de coisa. A quarta é a energia espiritual, e aqui eu não quero que você confunda com religião, tá? Cada pessoa tem a sua própria crença, mas a energia espiritual aqui é uma coisa mais abstrata, assim, é uma intuição, é o seu contato com o seu eu interior. Então, geralmente, você trabalha isso ou com oração, meditação, buscando autoconhecimento, mas ela está muito mais relacionada a você estar atido aos seus valores. Você está trabalhando e fazendo algo que está relacionado aos seus valores pessoais. E, por fim, a energia que a gente chama de financeira. Então, é uma coisa que influencia a gente da mesma forma. E aqui eu quero diferenciar também o que é ostentação de necessidade, tá? Todo mundo tem suas necessidades básicas de comer, dormir, de ter uma casa minimamente decente para morar, como dizem, ter aonde cair morto, né? Mas o ponto aqui é que às vezes a gente tem uma cabeça de que, mas eu não preciso de dinheiro e não sei o quê. A gente precisa de dinheiro, sim. Assim, é diferente de você ostentar, de você ter uma extravagância muito além do que você realmente precisa. Mas entenda que isso é algo que influencia você e no seu dia a dia. Por que eu trouxe essas 5 energias aqui? Essas são as esferas da sua vida que vão influenciar em quanto você consegue ser produtivo.
Assim, se alguma dessas 5 aqui está desequilibrada ou está defasada, você vai ter menos performance, você vai ter menos produtividade no que você está se propondo a fazer. Então você vai ver ao longo aqui do vídeo e dos próximos que parte das suas escolhas do que você vai fazer no seu dia a dia envolve você nutrir essas 5 energias. A próxima coisa que eu quero falar aqui é em relação ao papel do estresse na nossa vida. Então, se eu pergunto para você acha o estresse uma coisa positiva? Muita gente vai me responder que não. Então, isso é um extremo, é você ter do lado as pessoas que acham que o estresse não serve para nada e que você não deveria ter estresse na sua vida. E do outro extremo é a turma do trabalho enquanto eles dormem, né? Que é você tem que se matar para fazer as coisas, etc. E aí, eu quero trazer um conceito aqui da engenharia dos materiais sobre resiliência, que é uma palavra que ficou um pouco banalizada, né? Mas que na engenharia dos materiais, a resiliência é a capacidade de um material de absorver energia enquanto deformado elasticamente e liberar essa energia ao voltar à forma original, sem sofrer uma deformação permanente. Então, o que esse technique case aqui quer dizer? Quando você fala que você é resiliente, a turma do trabalho enquanto eles dormem fala que é você aguentar porrada, é o Rocky Balboa, que você se levanta toda vez que você cai. Só que isso é uma das características da resiliência. A segunda característica, que tem a ver com a elasticidade, é você conseguir voltar ao estado original, sem sofrer deformação permanente, como diz aqui. A capacidade sua de se colocar numa situação de estresse, mas ao mesmo tempo você saber o seu limite, que é a elasticidade, para voltar ao estado original. Então, se todo dia eu estou acordando 5:30 da manhã e eu estou dando 120% da minha vida, em algum momento, se você não tiver um momento de descanso, o que você produzia com seus 120%, na sua cabeça e na sua sensação do corpo vai estar que estou produzindo 120%, mas na prática você está produzindo 100%. E daqui a pouco você está produzindo 80%. Por quê? Porque você não se deu o tempo do corpo descansar e lidar com esse estresse para poder você voltar aos 120% depois. Ou seja, você deformou o seu estado original. Você já não aguenta mais tanta porrada como você aguentava antigamente. Na prática seria isso. E como é que funciona, por exemplo, numa academia? Quando você faz academia, você está puxando peso e tal, você está gerando estresse no músculo. E isso é o estímulo que a gente tem que ter para o crescimento. Para o crescimento mental e, no caso da academia, do músculo. Só que o músculo ele não cresce enquanto ele está sob estado de estresse. Ele cresce enquanto você está sob estado de relaxamento e de recuperação. É o momento que você cresce. Então é como se fosse um gráfico. Você tem que estar constantemente criando estresse e deixando o momento de crescimento, né? Tendo um momento de descanso. Cria estresse, momento de descanso. E aí existe um princípio da psicologia que descreve isso, que é o que eles chamam de, eu vou ter que ler aqui também, que é a lei de Yerkes-Dodson, não sei se eu pronunciei certo, que é um princípio da psicologia que descreve a relação entre o nível de excitação, como estresse, pressão ou ativação mental, e o desempenho. Então, basicamente, você coloca num gráfico qual que é o seu nível de performance em relação ao seu nível de estresse. E aí existe um ponto ótimo, onde você tem que ter um certo nível de estresse, é o que eles chamam de eustresse, que é um estresse de curta duração e que te deixa num alto desempenho. E o distresse, que é quando você tem excesso e é uma coisa mais crônica, né? Então, se você tem muito estresse na sua vida, você tende ao burnout. Você tende a ficar estressado e em algum momento chegar à exaustão, que é o que mostra no gráfico. Agora, ele também mostra que se você tem pouco estresse ou nenhum, você tende à apatia, porque isso tem a ver com o cortisol no nosso cérebro. Excesso de cortisol gera estresse, mas a falta do cortisol gera essa apatia, gera depressão e assim por diante. Então, dada essa base aqui para vocês, eu quero falar de mais 2 metodologias aqui. As 2 são do Christian Barbosa, que esse cara ele é considerado um dos maiores especialistas de gestão de tempo aqui do Brasil e do mundo.
E o primeiro livro que eu quero trazer dele aqui é do Equilíbrio e Resultado. E aí ele coloca uma matriz que ele chama de matriz da vida, que cruza o resultado que você tem na sua vida em relação ao equilíbrio que você tem nela. E aí ele categoriza 4 perfis que eu quero trazer aqui para vocês. Antes de eu entrar nos perfis aqui, por que isso é importante? Quando eu falo de equilíbrio, esse equilíbrio tem a ver com os momentos de relaxamento, com os momentos que você está diminuindo o seu estresse. E também tem a ver com as 5 energias que eu falei aqui. Então você tem que estar sempre pesando dentro da sua rotina, da sua semana, da sua vida, momentos onde você tem ações que ele chama de ações de resultado e ações de equilíbrio. Às vezes às vezes uma ação ela pode ser tanto de equilíbrio quanto de resultado, mas ele tenta trazer um pouco da separação dessas duas coisas, né? O primeiro perfil que eu quero falar aqui é do conformado, que é alto equilíbrio e baixo resultado. E não entendam que baixo resultado é falta de dinheiro, tá? Às vezes a pessoa ela pode estar minimamente bem sucedida na carreira dela, já pode ser um gerente ou algo do tipo, ou até dono de uma empresa, mas que ela conquistou algumas coisas e acha que aquilo é o suficiente na vida dela. De repente pode ser, mas dificilmente a pessoa que está nesse perfil de conformado, ela está no lugar que ela gostaria de fato. Ela simplesmente, como o nome já disse, se conformou com aquilo e coloca na cabeça uma falsa sensação de que está tudo bem. E assim, nada contra esse estilo, tá? Funciona para muita gente. Só que qual que é o problema dessa situação aqui em relação ao que eu vou falar lá na frente de equilíbrio, alto equilíbrio e alto resultado? Essa pessoa, ela tem um ambiente frágil. Ela tem você vira escravo das circunstâncias, que é o cara que é um gerente e ele não tem uma reserva financeira. Então, se ele é demitido, ele não tem para onde correr. A rotina e a vida dele vai mudar inteira porque ele não tem uma base fundamentada. Ele não, apesar de estar num cargo alto da empresa, ele gastou tudo que tinha, comprando casa, extravagâncias. Que em relação ao que a gente falou de energia financeira é uma energia baixa, porque ele não tem nada aplicado, não tem uma reserva, não tem nada para poder sustentar a mudança da vida que a vida nos promove, né? Que é você não ser escravo das circunstâncias. O segundo perfil é o perdido, que é baixo equilíbrio e baixo resultado. É uma pessoa que está em constante estado de estresse. E aí a falta de equilíbrio vira uma bola de neve, porque a falta de equilíbrio faz com que a pessoa não consiga alcançar mais resultados e assim por diante. Geralmente é uma pessoa que gasta muito tempo em atividades que não têm importância. Daí que é legal vocês assistirem o primeiro vídeo do essencialismo. E aí é uma pessoa que tem uma frustração, uma insegurança sobre a vida como ela está andando. E ela está constantemente reforçando na cabeça dela aquele modelo mental de foco no problema. De que não, porque a culpa está sempre com o dedo apontado para fora, né? Que não, porque é a minha empresa que é assim, é o meu chefe que é assim, e assim por diante. E é importante dizer aqui que, óbvio que o ambiente ele vai estar sempre influenciando a gente. Às vezes a pessoa tem um chefe horrível, ela está numa situação terrível. A questão é como você lida com isso, né? Para quem gosta de leitura, tem um livro bem legal do Viktor Frankl que chama Em Busca de Sentido, que é basicamente um cara austríaco, judeu, que viveu durante a época do nazismo e teve a sua família toda perdida, né, durante o Holocausto. E é interessante que ele traz uma frase no livro, não sei se é exatamente dessa forma, mas de que você pode tomar tudo de um homem, exceto a liberdade de escolher como agir diante das circunstâncias. Que apesar da sua vida estar uma bosta, e no caso do perdido aqui, tá tudo dando errado, você sempre tem a liberdade de escolher como agir. Assim, não importa o que esteja acontecendo, né? E é complicado porque às vezes as pessoas não têm muita consciência de que elas têm esse poder na mão. E daí que muita gente fica nessa célula do perdido por muito tempo, até a vida inteira, né? E por fim, eu não estou colocando nenhum tipo de julgamento de quem está aqui. Eu acho importante a gente olhar com uma ótica neutra e entender que existem esses perfis. O terceiro perfil é o estressado,
que é alto resultado e baixo equilíbrio. Então é o workaholic, basicamente. É a pessoa que é a turma do trabalho enquanto eles dormem. O problema aqui é que é uma célula aqui que é muito sorrateira. Você, aos poucos, está perdendo a sua vida, o seu 120% passa a ser 110%, assim por diante. Só que a vida está sempre te dando uns brindes. Você tá se matando de trabalhar e você ganhou um carro de prêmio. Em algum momento você conseguiu comprar uma viagem para Disney ou comprou um carro, alguma coisa assim. Mas é um castelo das ilusões, basicamente, né? Você se sente meio incompleto ali porque você tá... a sua balança do resultado está muito mais pesada do que o equilíbrio que você gera para sustentar aquilo. Então, ao mesmo tempo, você tem uma automotivação ali, né? Você está ganhando muito dinheiro ou você está fazendo alguma coisa que te faz ficar nesse ciclo vicioso do workaholic. E aí o quarto é o realizador. Que o realizador é alto resultado e alto equilíbrio. E você ter uma carreira numa posição confortável. Isso não necessariamente é você ser o dono da empresa ou estar no topo da carreira, mas é uma posição confortável para você. Você tem estabilidade financeira diferente do conformado. Que se você tem essa carreira e amanhã você é demitido, ou a empresa quebra, ou algo do tipo, ou tem uma crise, você não vai mudar completamente a sua rotina, porque você tem uma estabilidade financeira que você construiu. Ou você está construindo, né? Você dedica um certo tempo para você, para sua família, desfruta esses momentos de lazer. Então, é diferente do workaholic que está na praia pensando no trabalho, você está na praia e você está presente ali. Você não está lembrando dos trabalhos, às vezes surge uma coisa ou outra que você... E aí que entra a pessoa que está em harmonia com o ambiente. Acho que a principal diferença aqui dessa para as outras células está na mentalidade como você lidar com as situações da vida. Que na forma como você enxerga as coisas, que tem a ver também com o que eu falei do Viktor Frankl. Então, aqui está a pessoa que eu estou na praia descansando, mas que se surge um imprevisto, alguma coisa da empresa, eu não tenho peso para lidar com aquilo, sabe? Nossa, as pessoas estão me atrapalhando enquanto eu estou na praia. Você olha para aquilo, resolve com leveza e volta ao teu seu momento de descanso. Então, essa pessoa, para mim, é o que eu miro ser. É a pessoa que tem um alto equilíbrio, mas também tem um alto resultado. E essa filosofia, ela está muito ligada ao essencialismo. Por isso que eu quis trazer isso no primeiro vídeo. Muito bem, a última coisa que eu quero trazer aqui é de um outro livro do Christian Barbosa, que na verdade ele ficou mais famoso que o Equilíbrio e o Resultado, que é o que ele chama de Tríade do Tempo. Bem legal o livro também, recomendo para quem queira ler. Mas basicamente ele divide o nosso tempo em 3 esferas, que é o que ele chama de importante, urgente e circunstancial. É diferente do que algumas pessoas conhecem como a matriz de Eisenhower, que é quando você cruza urgente e importante, né? O que é urgente e importante, não urgente e importante, e assim por diante. Aqui ele separa as coisas, o que é importante e o que é urgente. O que é a esfera da importância? São atividades que são, como o nome já diz, importantes para a sua vida. São atividades que vão trazer equilíbrio e ou resultado. Então, o que você faz como uma ação de resultado seria coisas do seu trabalho, relacionadas aos seus projetos, etc., são importantes. Mas o que você faz como ação de equilíbrio, passar um tempo com a sua família, encontrar com seus amigos, ir na academia e assim por diante, também são ações importantes. Então, elas estão todas dentro da esfera de importância. Basicamente, são ações que te levam para um caminho aonde você quer chegar. Então, você tem um objetivo de longo prazo, ou vários, e são ações que te dão a sensação de progresso, de que você está em direção àquilo que você quer. Então, cada ação que você faz na esfera da importância, ela te deixa com uma sensação de dever cumprido. Então, assim, consegui fazer o que eu me propus a fazer. Então, se você tem essa sensação, saiba que isso está dentro da esfera de importância. Alguns pontos-chave aqui. A tarefa importante, ela tem prazo. Tem hora, tem dia para marcado, para poder ser feita. Do contrário, elas seriam urgentes. Então, não quer dizer que é naquele dia, naquele horário que você tem que cumprir, mas ela tem que ter um momento para ser feita.
Segunda coisa é que elas são pessoais. Então, o que é importante para mim não necessariamente é importante para você. Então, é uma coisa extremamente pessoal de cada um. E terceiro, como eu disse, são tarefas que geram algum resultado positivo, seja no curto, médio ou longo prazo. Em geral, são tarefas que são mais espontâneas ali para serem feitas. A segunda esfera é a esfera da urgência, que são tarefas que têm que ser imediatamente feitas. Não tem um prazo. Na maioria das vezes, essa é uma tarefa importante que não foi feita na hora que deveria ter sido feita. Então, você se propôs fazer alguma coisa, sei lá, na terça-feira, para uma entrega que seria feita na sexta, e aí chegou quinta-feira, você não fez ainda. Então, uma coisa que tinha um prazo para ser feito na terça, para você ter uma gordura de tempo, não foi feita e logo ela se tornou uma tarefa urgente, porque o seu prazo é até sexta-feira e hoje é quinta. E por fim, a esfera circunstancial, que são tarefas que você faz em função da situação, do ambiente ou de outra pessoa, que são coisas que não dependem de você. Por exemplo, chega uma visita na sua casa, inesperada. Porque assim, você não estava programando aquilo, que não tem nada a ver com uma urgência, é uma circunstância que aconteceu. São coisas do ambiente externo. O que são composições ideais de uma tríade do tempo aqui? Ele coloca como referência no livro, tá? Não quer dizer que tem que ser exatamente assim, mas a gente tem que estar sempre buscando chegar em mais ou menos essa composição, que seria 70% do seu tempo você ter tarefas importantes, 20% urgentes e 10% circunstanciais. Então, numa jornada de trabalho de 40 horas, vamos supor, você teria 28 horas com atividades importantes, 8 horas com atividades urgentes e 4 com circunstanciais, com coisas que acontecem no dia a dia. Daí que entra a importância do essencialismo de novo, que é você só vai conseguir reduzir o número de circunstanciais, principalmente, a partir do momento que você está deliberadamente escolhendo coisas importantes. Então, se você não está nessa composição, se você tem que diminuir a urgência, então você tem que cumprir o que tem que ser urgente ali e analisar por que aquilo aconteceu, para evitar que aquilo aconteça de novo. E as circunstanciais é você saber colocar limites e falar não. Vai ter um vídeo especificamente só sobre isso aqui nas próximas semanas. Algumas composições que são perigosas aqui que você tem que tomar cuidado. Primeiro é o super-homem, que é quando você tem nas esferas, você tem mais urgências do que circunstâncias e mais circunstâncias do que importantes. Então é a pessoa que quer abraçar o mundo e quer salvar a humanidade, por isso que chama super-homem. Então você fica tão preso na urgência, porque você está sempre apagando incêndio, que tudo é para ontem e você não tem tempo para poder dedicar às coisas importantes. E geralmente esse tipo de pessoa, ela tem uma válvula de escape. Então você vê uma pessoa que dorme em excesso, ou bebe em excesso, ou faz alguma atividade que é para poder fugir um pouco dessa rotina estressante. É uma coisa mais extrema, assim. Então, são atividades que poderiam ser prazerosas de uma maneira mais saudável. Então, assim, às vezes você pode dormir muito, às vezes você pode beber muito no dia que você está comemorando, mas você encara aquilo não como uma válvula de escape, né, para poder fugir dessa rotina estressante. A segunda composição é o Homer Simpson, que é a pessoa que ela tá com a circunstância maior que a urgência e maior que a importância. Por que é o Homer? Porque você é o escravo do seu destino. É o deixa a vida me levar, entendeu? Você não tem muito uma direção para onde você quer ir. O que acontece na vida, você tá... Não, é isso aí mesmo e segue com aquilo, né? Tem muito a ver com o comodismo que eu falei lá em Equilíbrio e Resultado. O terceiro perfil é o equilibrista, que você tem urgências e circunstâncias de forma igual, só que elas duas são maiores do que as coisas importantes. E aí, aqui entra o maior caso de burnout, que é a pessoa que... É como se fosse uma variação do super-homem aqui. Que é a pessoa que ela, apesar de estar sempre apagando incêndio, ela também está sempre absorvendo as coisas que chegam de circunstâncias. São pessoas que geralmente têm muita dificuldade em falar não e de seguir não tem o hábito ou não tem uma dificuldade de seguir o planejamento que elas se colocam, né? São pessoas que chegam em casa esgotadas do trabalho, e aí você não tem energia para estudar, para poder fazer alguma coisa, para poder mudar de vida. Você perde boa parte do tempo que você poderia estar empregando em alguma coisa importante e produtiva para descansar. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a fundo de planejamento. Eu já vou entrar mais em ferramentas e no como eu faço as coisas. Mas é muito importante vocês entenderem desse vídeo e do vídeo anterior
do porquê eu faço as coisas como eu faço. Então, se eu só fizesse um vídeo aqui falando das ferramentas que eu uso, eu não acho que ia servir de nada, porque vocês não iam entender a forma como eu tomo as minhas decisões. E esses 2 vídeos aqui foram importantes para vocês entenderem os critérios que eu uso para escolher a forma como eu escolho as coisas. Se você se identificou com algum desses perfis que eu falei aqui, faz um comentário aqui embaixo que eu vou ter um prazer de poder te ajudar da forma como eu puder. Um abraço e até a próxima.